Chama Construindo a Verdade, porque ela é muito mais do que o telejornal que seus pais assistem e te contam na mesa de jantar depois. Bom, eu sou a Anitta, tenho 19 anos, eu faço jornalismo na SPM, estou no 3º semestre, fiz Chinata agora em 2013, eu tenho um blog chamado Agora Não Dá Tempo, eu leio muito, o último livro que eu li eu recomendo muito, chama Falcão, Meninos do Tráfico, conta sobre a realidade dos traficantes em todo o Brasil, e eu amo atualidades, acho muito importante, mesmo não gostando de tudo que eu leio de tudo um pouco. Bom, vou contar pra vocês um conto indiano, chama O Conto dos 7 Sábios Cegos, e é o seguinte: tinham 7 sábios de 7 religiões diferentes e eles viviam discutindo para saber quem era o dono da verdade. Um dia, um rei, que também era muito sábio, viu esses 7 sábios discutindo e perguntou: o que vocês estão falando? Aí ele falou: nós estamos discutindo para ver quem é o dono da grande e tão poderosa verdade. Aí na hora o rei teve uma ideia e pediu para os servos dele 2 coisas. Primeiro, 7 cegos e segundo, um elefante. Pra quê? Porque ele colocou um cego em cada parte do elefante e falou: descrevam esse animal só tateando o que está na sua frente. O primeiro, pode passar. O primeiro que estava na tromba do elefante falou: esse animal é muito comprido, assim, tem um furo no final, meio, parece uma jiboia e tal. O que estava na orelha falou: nossa, ele é bem chato, fino, bem áspero, assim. O outro que estava na perna falou: é um animal bem baixinho, parece que ele é anão, em forma de coluna. O que estava no rabo falou que parecia um chicote, tinha uns pelos no final, esse animal era muito estranho. E assim por diante. Então, volta, ainda não. Volta muito. Então, o que acontece? O que acontecia? Como nenhum deles estava vendo o elefante inteiro, ele descrevia só o que estava na frente dele, o que era mais óbvio para ele, e nenhum deles conseguia explicar o elefante inteiro. E era a mesma coisa que estava acontecendo com os sábios, cada um da sua religião. Cada um só vendo o que estava na sua frente, ele não conseguia ver um todo. Agora pode passar. O que a mídia e as atualidades têm a ver com isso? Elas são formadas por diversas partes, como um elefante, e na verdade ela é um todo muito maior, que é esse tal elefante que as pessoas muitas vezes não conseguem ver. Quem lê atualidades, vocês leem, provavelmente vocês entram nesses portais: Folha, Estadão, G1, UOL e alguns outros. O que eu tô aqui pra falar, pode passar. O que eu queria falar pra vocês é: por que vocês acham que esses veículos estão falando a verdade? Vocês têm, o que é difícil da gente entender é que o jornalismo é feito por pessoas, seres humanos. E as pessoas podem ser 100% imparciais? Não, elas não são capazes. Porque, por exemplo, esse Tilbochet, eu posso perguntar pra você: que cor você tá vendo ele? Cadê o Rony? O Rony, que é daltônico, não tá vendo a mesma cor. Como, por exemplo, eu, que sou influenciada por uma ideologia, não tô vendo a mesma coisa que você, que é influenciado por outra. Então, qual seria esse caminho para construir uma só verdade? Peguei algumas coisas sobre inflação, pra gente olhar de diferentes lugares. Então, você procura inflação no Estadão, uma coisa que você acha é: o salário mínimo sobe 1.019% em 20 anos, mas a inflação tira parte dos ganhos. E no UOL já vê uma outra inclinação: inflação anual de Dilma é próxima de Lula e inferior à de FHC. Ou seja, você procura um tema e acha coisas muito diferentes. Também, se você procurar sobre o que aconteceu recentemente do presidente do STF, o Joaquim Barbosa, que anunciou a sua aposentadoria, se você entrar no UOL, vai ter lá uma coisa bem genérica, assim: Joaquim Barbosa confirma a aposentadoria do STF. Ele tá falando uma coisa sobre o tema. Já você vai olhar no Terra e você adquire uma nova informação, que é o motivo do Joaquim Barbosa estar se aposentando. Então, doença que incomoda Joaquim Barbosa é degenerativa, que é uma visão completamente diferente do mesmo tema. Formar uma opinião não é uma coisa fácil. A gente só forma uma opinião sobre uma coisa que influencia a nossa vida. Se a gente não tem uma opinião, não quer dizer que a gente é ignorante sobre um assunto. Simplesmente que a gente não está se posicionando sobre ele. É muito fácil você ser um papagaio e repetir coisas que todo mundo fala. Tem gente que, por exemplo, adora ler um blog que é super de direita e ele vai lá e fica repetindo só o que o cara que escreveu o blog está falando, quando ele, na verdade, não olhou uma outra opinião. Isso também funciona com pessoas de esquerda. E também é muito fácil quando você tá com os seus pais, eles te contam uma coisa que aconteceu no mundo e depois você sai falando pra todo mundo a mesma opinião que seu pai tem, ou a sua mãe, enfim.
Quando você pode muito mais. Você pode pesquisar, mesmo que você não goste do que você lê, é uma forma de você ter uma visão diferente sobre o mesmo assunto. É muito importante a diversidade de opiniões sobre o assunto para você poder formar a sua própria opinião, além de adquirir muito mais informação sobre o mesmo tema. Peguei uns exemplos de direita sobre esquerda, os exemplos mais discrepantes. Então, se você procurar sobre a CPI da Petrobras e for na Veja, o que eles vão te falar? CPI governista convoca dirigentes da Petrobras e já blinda Lula. Já caiu matando em cima do PT, tipo, porque é básico, é uma coisa da ideologia da Veja. Eles não gostam do Partido dos Trabalhadores porque eles são um veículo assumidamente de direita. Se você for na Carta Capital, que é assumidamente de esquerda, eles vão te falar outra coisa. Eles vão colocar lá, Petrobras, trunfo do PT ou munição para opositores? Já colocando um panorama completamente diferente. E se você quiser entender sobre a CPI da Petrobras, eu vou contar um segredo para vocês. Eles não estão vendo o elefante inteiro e eles não estão vendo o elefante inteiro. Talvez só indo atrás de mais coisas, você que está observando esses dois veículos, possa ver mais partes desse elefante. Tomar cuidado com os jornais, porque eles têm a sua ideologia. Eles têm uma coisa que eles estão defendendo. Então, por exemplo, quando a Folha resolveu colocar na astrologia, por essa suposta astróloga Bárbara Abramo, que Lua nova em Gêmeos sinaliza fortalecimento das oposições ao governo Dilma nos próximos dias. Então vocês veem que até os astros estão colaborando com a ideologia da Folha. Maravilhoso. O que a Carta Capital fez com isso? Satirizou o que a Folha fez. E a manchete da Carta Capital foi justamente o que a Folha fez. Então, os veículos se posicionam de maneiras muito diferentes. Jornalistas especializados são uma maneira muito, muito interessante de você conseguir opiniões adversas, porque eles provavelmente são as pessoas mais imparciais que vocês vão encontrar, apesar de não serem 100% imparciais. Porque eles trabalham há tanto tempo na área, que eles viveram tantas coisas diferentes, foram atrás de tanta informação diferente, que eles têm muita bagagem para dedicar a isso. O André Caramante, por exemplo, que é especializado em metrópole, em jornalismo investigativo, foi um cara que foi exilado do Brasil ano passado. Sim, isso ainda existe, porque ele fez denúncias a um ex-coronel da PM, que estava concorrendo a deputado, Coronel Telhada, porque ele estava fazendo declarações de ódio no Facebook e teve que fugir do Brasil, porque senão ele ia ser morto. Enfim, Caco Barcelos, que também trabalha com jornalismo investigativo, já escreveu grandes livros de reportagem, como, por exemplo, Rota 66, que trata da PM que matou muita gente em São Paulo, e O Abusado, que trata sobre o tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Então pesquisou muito os dois lados, é muito interessante. A Miriam Leitão, que é da CBN, é uma grande especialista em economia. O Juca Kfouri, que apesar dele ser assumidamente corintiano, ele tem uma posição, ele tem tanta, mas tanta bagagem, que ele é um cara que você pode confiar nele na hora de você pesquisar sobre esportes. Tem a Eliane Brum, que ela não é um nome tão conhecido assim, para quem não muito da área, mas hoje ela é a jornalista mais premiada que tem no Brasil e ela trata de cotidiano, então é bem legal ir atrás dela. Um outro método muito legal de você dar um nó na sua cabeça e estimular a reflexão dentro de você é ir atrás de colunas opostas. Como, por exemplo, o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis, ele é homossexual assumido, ele tem uma grande luta pela comunidade LGBT e ele tem uma coluna na Carta Capital e ele fala coisas que muitas vezes fogem da nossa zona de conforto, não são nossos pontos de vista, e é muito interessante ir atrás disso. Tem esse cara aqui, que é o Rodrigo Constantino, ele se retrata como análise de um liberal sem medo da polêmica. Então assim, eu sei que tem gente que vai querer bater no Jean Willis, gente que vai querer bater no Rodrigo Constantino, mas eu posso prometer que depois de você ler textos de cada um deles, você vai sair uma pessoa com muito mais informação. Esse cara é tão assumidamente de direita que ele escreveu o livro Esquerda Caviar, que critica toda a esquerda brasileira, desde os mais coxinhas que se dizem de esquerda até Chico Buarque. Outro jeito muito legal são blogs, tanto os independentes quanto os que estão em certos portais. Os de esquerda que eu peguei para vocês tem Um Lugar de Mulher, que é um blog novo, feminista. Para quem não gosta disso, assim, e quiser muito ficar irritado, leia, porque elas pegam muito pesado no feminismo, assim, conhecidas por alguns como feminazes. Tem o blog do Sakamoto, que é um cara, assim, polêmico demais, que mesmo quem é de esquerda, às vezes, não gosta do que ele fala, porque ele é bem extremo.
E tem a Conexão Israel, que é feita por Olim Hadash, que sai, brasileiros que foram para Israel, de Tnot como a Hazit, o Dror e outros, e a visão deles é bem de esquerda e dá um panorama bem diferente sobre Israel. Os de direita, eu vou ter que assumir para vocês que eu tive que ir atrás assim, na hora de fazer o PowerPoint, porque eu não costumo ler muitos. Bom, tem os mais conhecidos como os da Veja, que tem o Reinaldo Azevedo, que eu sou super fã. Mas tem esse aqui, Blog do Coronel, que o cara, tipo, ele realmente atualiza sempre, ele escreve várias coisas da atualidade. Tem esse aqui que chama Sou Conservador Sim, e daí? Que também é bem polêmico. Então, deixa eu pensar. Tem veículos alternativos que são muito interessantes que a gente tem que sair da caixa na hora de procurar. Não dá pra sempre ficar entrando nos mesmos portais e esperar que eles te falem tudo o que você precisa saber. Tem o Observatório da Imprensa, que é um veículo bem legal, nem sempre as pessoas vão atrás dele, mas ele tem um modo bem interessante de ver as coisas. E tem o Brasil Post, que a proposta dele é o seguinte, não sei quem conhece o Huffington Post, mas é um portal inglês muito conhecido, feito de colaboradores, e ele é o filhote do Huffington Post que a Abril adotou aqui no Brasil, e ele também é feito de colaboradores. E tem muita coisa interessante, ele tem muitos pontos de vista diferentes. Pode passar. E, assim, a mídia senso comum acontece muito com a gente e ela fica dentro da gente. Então, se eu perguntar pra qualquer pessoa aqui, o que aconteceu na virada cultural esse ano? Provavelmente ela vai falar a mesma coisa que a mídia senso comum fala. Arrastões da Folha. Arrastões acontecem em vários pontos da virada cultural na madrugada e do G1. Vídeos mostram pessoas sendo roubadas e agredidas na virada. Mas é importante a gente sair da caixa. Tem essa revista que chama Vai da Pé, ela tem na internet também, ela é feita por alunos de jornalismo da PUC e da SPM, não sei se tem mais, mas enfim. E aí ela mostra uma outra perspectiva que você não espera. Se você foi roubado na virada cultural, foda-se. Cara, esse título chama muita atenção. Ele é totalmente fora do senso comum e ele vai te falar muito mais coisa do que simplesmente noticiar que o celular de alguém foi roubado mais uma vez nas ruas de São Paulo. Bom, o que eu queria falar pra vocês então é que, apesar do meu tema não ter super a ver com o Atenuar, eu acho que é essencial para a vida e formação de todas as pessoas, que isso é 100% aplicável no Atenuar na hora de passar alguma coisa. Não dá para ser pretencioso e achar que a gente já sabe tudo. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. A gente pode ver esses diferentes pontos de vista a partir de livros, reportagens, que são formas maravilhosas de você aprender coisas diferentes de uma maneira muito aprofundada. Aplicativos no celular, porque em vez de você ficar jogando 2048, às vezes você pode entrar num portal e ver se tem alguma manchete que te atrai e ler alguma coisa. E perguntados também, pra quem é assim. As mídias sociais também são grandes atrativos, então, cara, se você der like na página do Estadão, na página do Catraca Livre, que é um portal maravilhoso de coisas super diferentes, eles vão aparecer no seu feed. E alguma coisa vai te chamar a atenção e você vai acabar lendo. Então, o que eu queria realmente passar pra vocês é que a verdade é exatamente como um elefante e a gente não pode ficar só tateando o que tá na nossa frente, a gente tem que se esforçar o máximo que a gente puder pra ver o todo. Muito obrigada.